Boa noite, meus amigos aqui no Chico Xavier presentes. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham através da rede social. Como nós divulgamos, a palestra de hoje fala sobre perdas de entes queridos. É um tema que tem muito para se falar e algumas coisas que precisam ser esclarecidas, porque muito do que se diz acerca dessas perdas, porque inclusive eu coloquei na publicação a palavra perda entre aspas. Por que entre aspas? Porque ela não tem o sentido que imaginamos ter dentro desse nosso pensamento. Até mesmo porque nós não temos verdadeiramente nada a perder. Porque perdemos o que pensamos que nos pertence sem nos pertencer. Então, é estranho a gente chamar de perda a essa suposta ausência temporária, que é a separação dos nossos entes queridos, quando eles são chamados de volta à pátria espiritual. Nós temos que entender que estamos vivendo uma experiência transitória no mundo de provas e expiações. E que todos, sem exceção, teremos que passar por essas experiências, porque elas fazem parte do próprio contexto da vida. A jornada humana é semelhante a uma grande travessia de um deserto, onde você, numa caravana, tem que fazer todo aquele percurso. E o que é o deserto? O deserto é um lugar onde tudo se modifica. As noites são muito frias, os dias são muito quentes. Muitas vezes a caravana, quando ela acampa em determinados lugares, e nas tempestades de areia, que são evidentes em quase todas as noites, aquelas dunas elas mudam de lugar. E no dia seguinte ele perde totalmente a noção de onde se encontra. Mas existe no deserto os famosos cameleiros. São homens que sem eles nós não temos como fazer essa travessia. Enquanto toda a caravana dorme, eles estão acordados, olhando para o céu e verificando a posição dos astros, para que no dia seguinte eles tenham uma noção para onde deverão seguir. Fazendo uma alusão à travessia humana, é como se tivesse sempre alguém nos nossos momentos de fraqueza, de dúvidas e de incertezas, e até mesmo dessas eventuais perdas, que estivesse pronto para nos orientar. Enquanto nós dormimos o sono do egoísmo, do orgulho, eles estão fazendo despertar dentro de nós a direção e o sentido que devemos seguir. Sem esses referenciais, jamais nós poderemos fazer a travessia, que é a existência humana nesse contexto de vida aqui na Terra. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder amizade, objetos, coisas, mas as pessoas que nós amamos, jamais iremos perdê-las. Deus não permitiria um amor que pudesse ser perdido. Porque o amor, sendo maior do que tudo, ele também é maior do que a morte, o que a gente chama de morte. Deus seria muito cruel se criasse a lei do amor que nos une e depois criasse um fenômeno meramente biológico, chamado morte, capaz de separar
para sempre aqueles que se amam. Que revelação! Só a doutrina espírita, através das mãos desses grandes médios, dentre eles o nosso querido Chico Xavier, pode nos trazer informação tão preciosa. Enfim, a morte não tem o sentido de separar as pessoas e principalmente as que amamos. E aí no livro Entre a Terra e o Céu, numa grande mensagem do prefácio, feita por Emmanuel, ele diz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Quando encarnados, nós cumprimos uma etapa da vida que é eterna. Então nós, sendo imortais, vivemos na condição de seres mortais. Quando morremos, deixamos os nossos queridos para irmos encontrar os que ficaram quando partimos. Tudo é um encontro. O que a gente pensa ser de um jeito é completamente de outro. Quando nós começarmos a amadurecer e buscar através da lógica do pensamento, com certeza iremos entender muito mais e de maneira mais clara e objetiva o que seja essa separação. Quando morremos, deixamos os nossos queridos para irmos encontrar os que ficaram quando partirmos. Podemos escapar da morte, mas da vida nunca. Isso foi dito por Chico Xavier. Então, uma das coisas fundamentais para que nós possamos falar sobre o que seja essa perda é sobre a reencarnação. Ainda há uma resistência muito grande por parte de alguns segmentos, tanto filosófico, científico, como também religioso, principalmente no aspecto religioso, em relutar e não querer aceitar a reencarnação. Só a reencarnação pode nos confortar e nos dar a certeza de que a vida continua. Então, por que a reencarnação ela foi banida da igreja? Porque até um certo tempo a igreja aceitava a reencarnação. Mas a partir do século IV, quando por influência dos imperadores, tanto Constantino como Teodósio, tornou-se religião oficial do Império Romano e o cristianismo entrou em desvio. Isso é fato histórico. A igreja deixa de ser uma religião puramente voltada para a orientação espiritual para ser um objeto do Estado, do domínio, do poder. Olha o que ele diz aqui. Tornou-se uma instituição, surgiu o profissionalismo religioso, é o que a gente tem visto. Práticas exteriores do paganismo foram assimiladas, criaram-se ritos, rezas e ofícios, tudo com o objetivo absolutista. Tudo isso formando meios para aprisionar as pessoas, culminando com a tão conhecida expressão: fora da igreja não há salvação. E ainda existem milhares e milhares e dezenas de milhares de pessoas que acreditam que pelo fato delas comungarem de uma religião, seja ela qual for, até mesmo a doutrina espírita incorre nesses erros, e acham que isso é o suficiente para que elas estejam salvas, vivenciando de uma maneira totalmente irrefletida um céu de contemplação, um paraíso de realizações e de um descanso eterno. Em contrapartida, eu não fazendo parte dela, eu estarei condenado a um inferno, que também é eterno. Tudo isso tira o homem do sentido da razão e do raciocínio. Por isso que eu tenho sempre combatido essa palavra converter.
Converter uma pessoa é você colocar a sua ideia dentro dela, não dando a ela a oportunidade de refletir sobre aquilo que ela pensa. Porque muito mais do que converter, nós precisamos convencer. E a doutrina nos convence daquilo que nós divulgamos e aceitamos como prerrogativa das suas bases de conhecimento. Porque você pode não concordar com a doutrina espírita, mas você jamais terá argumento para dizer que ela está errada, porque até hoje não aconteceu. Nós defendemos uma realidade, e essa realidade, ela está dentro do crivo da razão, a ponto do próprio codificador Allan Kardec ter nos dito: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Benevolência para com todos. Ser bom. O perdão de todos os pecados. E o reconhecimento dos seus erros e dos erros alheios. Então, ele coloca tudo dentro da condição do pessoalismo. Nós somos individualidade. Vivemos em grupo, em sociedade, dentre elas a mais importante de todas, que é a própria família consanguínea, mas tudo tem um objetivo do crescimento interior de cada um. Fator importante na reencarnação. Se o próprio Espírito planejou ao reencarnar como experiência que considera necessária para redimir-se de faltas passadas, o problema surgirá com o tempo previsto e inexoravelmente. Isso explica por que pessoas virtuosas passam em determinados momentos por situações difíceis. Isso faz parte exatamente da programação que todos nós temos que seguir. A reencarnação, por ser uma volta à carne, ela tem em seu conteúdo todas as nossas experiências anteriores. Não sabemos quantas e que conteúdos nós arrastamos ao longo dessas passagens. Uma vez que a vida é eterna, nós temos que nos colocar na condição de seres eternos. Então ele fala aqui exatamente do sofrimento, dos momentos difíceis, até mesmo a tão eventual morte. Por quê? Porque determinadas pessoas muitas vezes têm uma vida tão equilibrada, tão organizada em termos de conduta pessoal, e de repente são surpreendidas por fatos inesperados, doenças muitas vezes graves, de consequência muitas vezes danosas, as nossas tristezas, os nossos conflitos. Seria isso obra do acaso? Se lá na própria codificação, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, e eles prontamente dizem que é uma inteligência suprema, mas sobretudo uma causa. Toda causa, ela tem uma razão de ser causa. Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. A doutrina espírita nos mostra, com os seus meios, tanto filosóficos como científicos, até mesmo religiosos, de onde nós viemos. Nós somos seres inteligentes da criação. Somos a essência de Deus numa experiência mágica que é o crescimento interior. E nós estamos aqui para isso. Nós não viemos aqui para sermos melhores, o máximo, sermos donos de qualquer coisa, senão da nossa própria essência. Crescer significa olhar para dentro de si e criar dentro de você os valores essenciais para quando você daqui partir,
levar isso como sua única herança. Mas para tanto é preciso superar as dificuldades que com certeza são necessárias. E muitos se revoltam, até se afastam de Deus por se achar vítima daquilo que Ele mesmo criou. Se a vida é causa, jamais seremos vítima do acaso. Outra coisa muito mal comentada, inclusive dentro do meu espírito, é o umbral. Fizeram uma associação do umbral com o inferno das crenças religiosas. A palavra umbral significa passagem. Não é um lugar definido. Não existe um lugar para o espírito, senão aquele que ele precisa para viver aquele período. Porque nós somos seres inteligentes do universo e da criação. Poderemos estar em qualquer lugar. E por que é que nós estamos aqui limitados a um corpo físico, temporariamente vivendo uma experiência, muitas vezes de dor, de sofrimento, mas também de alegria, de conquistas? Tudo faz parte do contexto da obra. E por que isto? Porque nós estamos ainda sem entender o que Jesus disse de uma maneira tão objetiva: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a que tem faltado dentro do homem, do conhecimento de si mesmo. Porque quem vive com a verdade, para a verdade, jamais encontrará dúvidas ou entenderá de maneira, muitas vezes, subjetiva, coisas que são tão objetivas na nossa vida. Então, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Nós somos o que pensamos e já falamos tanto sobre isso. Veja o que ele diz aqui: região do esgotamento de resíduos mentais. O que são esses resíduos mentais? São as nossas mentalizações terrenas, as experiências, as nossas neuroses, os nossos conflitos intrapsíquicos que todos nós possuímos, muitas vezes sentimentos que não são de grande valia para o processo da continuação do progresso evolutivo. E quando nós daqui partimos, deixamos esse corpo que foi o instrumento da experiência transitória, e vamos embora carregando esse fator mental. Para onde formos, seremos sempre quem somos. Não é me mudando de um lugar para outro que eu vou perder a minha identidade, a minha essência. Muitos ainda sonham com essa contemplação, essa gratidão. Deus não trabalha com gratuidade. A lei de Deus se baseia exatamente naquilo que a gente tanto tem comentado, a causa e efeito. O efeito de uma causa. As causas boas produzem efeitos bons. E essas causas e esses efeitos, eles estão na nossa consciência, que é o fator mental. Então, quando você daqui parte, se você carregar toda uma bagagem de conflitos, de sentimentos de baixo padrão vibratório, você terá que passar por essas áreas, que são áreas onde se concentram consciências com o mesmo padrão de pensamento, para que possa se fazer uma depuração. É uma autorreparação, é uma revisão, que se faz até no dia a dia de nossa vida. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime desejo de uma existência terrena. Veja que informação preciosa que ele passa. Material, né, deteriorado. Quantos de nós somos possuidores de uma quantidade imensurável de lixo mental? Quanta coisa a gente guarda dentro da gente que não deveria guardar. E vocês sabem que a própria ciência nos assinala
que no mesmo espaço não pode caber duas coisas diferentes. Como é que eu posso me encher ou me nutrir de felicidade se dentro de mim só existe a essência da infelicidade? Isso não pode jamais ser entendido de maneira óbvia, como queremos entender. Então, quando você verifica que seus pensamentos vão traduzir a sua condição de vida, você vai começar a trabalhar de maneira muito mais eficiente as suas ações. A ansiedade, que tem sido tão comentada, tão vista e tão debatida, principalmente nos meios psiquiátricos, a ansiedade não é uma coisa má. A ânsia é desejo. A ansiedade é a expectativa de algo que você deseja. É subjetiva? É. Mas ela é verdadeira. Uma mãe está ansiosa para ter seu filho. Um concursado ou alguém que realiza um concurso fica ansioso esperando o resultado. Tudo isso é normal. A partir do instante que essa ansiedade extrapolar os limites do equilíbrio mental, da paz interior, deixa de ser uma ansiedade para ser um transtorno de ansiedade. Transtorno é algo que nós não temos o controle. Por isso que quando estamos com raiva, ou muitas vezes estamos além do nosso limite de tolerância, dizemos que estamos sofrendo um transtorno. E isso tem sido um grande problema para o processo da desencarnação. Todos nós sabemos que nenhum de nós está livre de passar por esses momentos de sabores, de conflitos que a própria vida nos coloca como desafio e não como punição e castigo. Então, o umbral é exatamente o lugar onde há uma reparação de todo esse processo. Não com o sentido da punição. Quem educa não pune, não castiga. Educar é ensinar. É passar informação, instrução, para que o indivíduo, absorvendo os conteúdos, ele processe aquilo que nós mais precisamos, que é a reforma íntima. E o ser espiritual, vivendo um momento de conflito, até mesmo pela forma como muitas vezes daqui partimos, e com auxílio dos espíritos superiores e mais evoluídos, nós vamos fazer uma avaliação de toda a nossa conduta para buscarmos os meios, consequentemente, que irão nos ajudar a nos libertar de todos esses processos, que eu costumo dizer que são os cistos mentais. São concentrações de pensamentos que com certeza nos maltratam e muito. Nós temos um tipo de reencarnação que os espíritos chamam de reencarnação emergencial. O que seria uma reencarnação emergencial? O indivíduo morreu e volta rapidamente a reencarnar. É aquela situação em que o espírito reencarna para atender a necessidade urgente, mergulhado na carne. Tem pessoas que morrem, desencarnam e carregam consigo tantos processos e tantos conflitos que ele não pode suportar no mundo espiritual a carga de desequilíbrio que ele possui. E a misericórdia divina, através dos espíritos superiores, provocam imediatamente o retorno à carne. Por quê? Porque ele, mergulhado na carne, ele terá uma oportunidade de um recomeço, e nesse recomeço ele poderá corrigir coisas que lá no mundo espiritual ele não teria como corrigir. Porque a espiritualidade assinala para todos nós
Porque todos os nossos problemas terão que ser resolvidos no lugar onde nós criamos. Veja como tudo é muito bem estruturado. Não adianta você querer criar um problema aqui e resolver ali. Por isso que a reencarnação se processa de maneira muito intensa na célula familiar. É lá o núcleo de todo o processo de reparação. Por isso que temos tantos conflitos dentro da própria família. E não entendem aqueles espíritos que eles estão tendo uma oportunidade única, talvez, naquele momento, para reparar o que ele não reparou antigamente. Porque todas as vezes que alguém lhe fizer mal, é porque você já fez mal a alguém. Lembre-se disso. Isso está na lei de causa e efeito. Por isso que eu sempre repito, o sofrimento dura o tempo que levar para nós levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Os nossos conflitos, as nossas diferenças, são matérias evidentes, importantes para o nosso processo de reparação. A reencarnação, quando se dá dessa maneira, como ele fala aqui, que é uma reencarnação emergencial, é porque ele precisa urgentemente modificar a sua maneira de ser e de pensar, retificando os valores que com certeza são heranças da sua experiência anterior. Qual o tempo de vida nessas reencarnações emergenciais? Veja o que eles aqui dizem. Geralmente não passam da primeira infância. É como se ele tivesse vindo completar um tempo que ele não concluiu na experiência anterior. Por isso que a gente sempre diz, a vida humana ela é um contínuo. Aonde você parar, você deverá a partir daí continuar. Se o processo é pedagógico e a pedagogia promove pelo conhecimento adquirido, a mesma coisa faz parte da vida. Nós somos promovidos pelo nosso conhecimento. O corpo não suporta, olha o que eles dizem aqui, o corpo não suporta o peso dos desajustes perispirituais resultantes de seus comprometimentos. São crianças frágeis, de imunologia baixa e saúde precária. Por isso que, já que nós estamos falando da eventual morte ou da perda, eu estou dando ênfase a esse pensamento, para que, mais do que entender o que seja a morte, nós devemos entender o que é a vida. O que está acontecendo comigo? Então veja aqui, são crianças frágeis. Então por que é que algumas crianças nascem em condições tão precárias, muitas vezes possuidoras de doenças irreparáveis, que chegam a nos comover, como a microcefalia, síndrome de Down, hidrocefalia? Por que é que essas crianças trazem na estrutura cerebral, exatamente no lugar aonde irá se depositar toda a sua matéria mental, já um processo de tanta deformidade e conflito? Porque ali é onde precisa existir a grande reparação. Porque o maior débito que o homem possui é o débito moral. Porque o débito moral, ele é de natureza intrapessoal. É de você para com você. Todo mal que você fizer a alguém, você está fazendo para si. Por isso que ele pediu que amássemos uns aos outros. É o exercício do alto amor. Porque como é que eu posso dar o que eu não tenho? Se eu tenho amor, eu dou amor. Por isso que não existe o mal, existe a ausência do bem, que é provocado por um único fator, a ignorância. A ignorância de não saber. Em Confissões, o livro de Santo Agostinho, ele faz a seguinte indagação: ó Deus misericordioso para comigo, que sou miserável, dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta,
ou se tal idade foi a que levei no seio da minha mãe. Olha Santo Agostinho fazendo uma declaração do que seja a reencarnação. Será que os meus problemas, eles foram criados a partir do momento em que eu nasci, partindo do ventre da minha mãe? Por que é que eu carrego tantos conflitos? E ele era vítima disso, a ponto dele dizer que ao final de cada dia, ele fazia uma avaliação do seu comportamento, verificava aquilo que ele havia feito de bom, mas também aquilo que ele tinha feito, ou havia feito de ruim, para que no dia seguinte, ele fizesse uma revisão do seu comportamento. Olha que maturidade. É esse o processo da própria reencarnação. Nós devemos dormir, verificando o que nós fizemos no dia que termina, para que no dia seguinte nós possamos estar em paz com a nossa consciência. Por isso que lá no livro Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, Entre a Terra e o Céu, ele exatamente fala disso. Não esqueça que o teu hoje foi o teu ontem, e que o teu amanhã será luz ou trevas do teu hoje. A vida continua, como está lá no começo. Como distinguir um problema kármico de algo que foi previamente programado pela pessoa? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra karma. Karma não é destino. As castas indianas, elas usam muito o processo do karma, como se fosse algo que não pudéssemos mudar. Se ele nasceu para ser pobre, ele tem que ser eventualmente pobre. Ninguém pode contribuir para que ele saia daquele quadro, porque estaria indo de encontro ao seu karma. Isso não é, dentro da doutrina espírita, visto dessa maneira. Por isso que Allan Kardec nunca usou a palavra karma. Então, ele aqui faz exatamente essa pergunta. O problema kármico é algo que foi previamente programado? Porque quando nós queremos ou pensamos em fazer uma viagem, nós temos que programá-la em todos os detalhes. Para onde vamos, o que vamos levar, o que vamos encontrar. A mesma coisa é o processo reencarnatório. E na bagagem eu tenho que levar os meus verdadeiros valores, dos quais eu não posso deles me separar. E aí ele fala aqui, pelo comportamento. Geralmente a pessoa que enfrenta uma situação programada reage de forma positiva. Eu tenho comentado isso. Existem pessoas que têm vidas sofridas, vidas muitas vezes lamentáveis. Até mesmo aqueles que possuem, como nós vimos anteriormente, determinadas deformidades, tanto física como mental. E são pessoas extremamente de bem com a vida, não reclamam. Então, aqui ele está dizendo exatamente, foram espíritos que programaram, eles mesmos pediram para passar por essa situação como um estágio de reparação. E só assim eles encontram um meio de se libertar. Porque a gente vive exatamente dentro dessa realidade. Muitas vezes nós invejamos, é natural, aquelas pessoas que têm uma vida muito fácil, possuem tudo. Talvez essas pessoas estejam criando os débitos que porventura terão que ser acertados numa experiência ou outra. Enquanto eu que estou sofrendo, estou pagando meus débitos pelos erros que cometi na experiência anterior. São os acertos da vida, não é castigo, não é punição. Olha como ele diz aqui, são programações, que tanto pode ser por mim, se eu tiver condições e consciência de fazê-lo, como pode ser feita por espíritos que são totalmente ligados a esses projetos e têm consciência disso, mas só, e unicamente só com o objetivo de nos fazer crescer e nos libertar.
Já aquele que enfrenta males que lhe foram impostos, geralmente não aceitam e revoltam-se. Não é que você tenha que aceitar todos os males que lhe ocorrem, por você ser um espírito reencarnacionista e saber que isso é consequência dos erros praticados na experiência anterior. Não, nós temos que lutar, porque a vida é um projeto de luta interior, mas sabemos das nossas limitações. E jamais nos revoltarmos contra aquele que nunca errou e jamais erraria com você. Então, quando aceitamos os desafios da vida, conservando a serenidade e a confiança em Deus, procurando fazer o melhor, tudo fica mais fácil. Que coisa! Foi exatamente o que nós vimos. Então, não se revolte, porque a revolta talvez seja um dos estágios que mais distancia o homem de Deus, é fechar a porta. Estamos aqui na Terra para passar por momentos que às vezes nos parecem negativos, a fim de sabermos o que temos de melhorar em nós. Veja que a própria vida é um fator de reparação. Todos os dias nós temos algo a consertar, porque nós somos alunos e temos que estudar para as eventuais avaliações. As provas vão ser aplicadas e os conteúdos estão sendo dados. E o que é que você está fazendo com os seus conteúdos? Se soubéssemos o que fizemos em outras vidas, porque estamos merecendo passar por certas coisas, veríamos que esses momentos talvez sejam os mais significativos dessa nova experiência. Só a doutrina espírita tem o poder de nos mostrar isso, através da reencarnação. O que eu não puder fazer hoje, eu farei amanhã. Mas ele disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Quem é esse inimigo? É exatamente essa verdade que ainda não existe dentro de mim. Meus inimigos são as minhas mentiras interiores. Todos nós temos dois lados, é verdade. Nós temos um lado luminoso e um lado sombrio. Você é que vai escolher por que lado você quer caminhar. Porque a luz reflete. A luz é verdade. É o espelho da alma, que você precisa nele encontrar a sua própria imagem, a sua própria essência, a sua própria identidade. Ninguém pode mentir para ninguém, e muito menos para você. Então, eu apenas coloquei esse pequeno quadro aqui para falar, mas vou falar de uma maneira bem diferente. Nós vivemos esse mês, o mês chamado Setembro Amarelo, que deu ênfase ao fator do suicídio. Olha o que os espíritos dizem acerca. O que é a morte? Feita a pergunta por Allan Kardec. O que a morte pode nos dar como resposta em relação ao suicídio? Olha que coisa interessante é que eles dizem. Na lavoura do destino, nunca se perde a boa semeadura. Nós estamos aqui exatamente vivendo isso. Nós plantamos e colhemos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta se quiser, mas plantando colhe. Então a semeadura é o que nós fazemos todo dia. Se você semear amor, você vai colher amor. Isso é óbvio. Seu empenho de renovação e seu trabalho no campo da solidariedade humana irão suavizar os seus padecimentos. Olha que condição completamente diferente do que se diz. Porque as pessoas leem o livro Memória de um Suicídio, de Ivone Amaral, e acham que tudo aquilo ali se retrata na vida. Não, aquilo não há uma generalidade, ali são experiências. Camilo Castelo Branco teve a experiência dele, como você tem o direito de ter a sua. Então, o suicídio, o ato, seja ele qual for, porque existe o suicídio direto, mas também existe o suicídio indireto. Ainda hoje eu soube de uma pessoa, de um grande amigo, que há um ano atrás ele foi diagnosticado com uma doença grave e que ele não podia ser usuário mais de bebida alcoólica. E ele continuou bebendo. Então ele suicidou-se. O suicídio dele durou pouco mais de um ano, diferente de um outro que é sumário. Não há diferença. Você abreviou um tempo que estava previamente programado. Aquilo que nós vimos daquelas reencarnações emergenciais, a pessoa pode estar dentro dessa, ele volta novamente, e não volta para sofrer, porque Deus não criaria um ser
que viesse ao mundo para sofrer, mas para reparar aquele eventual erro que ele cometeu. Mas na balança da consciência de cada um de nós, pesam todos os valores. Eu não só posso ser avaliado pelos meus aspectos negativos, porque eu tenho fatores positivos. Se a vida é uma dicotomia, eu estou transitando nos dois lados, nas duas margens da vida. O bem e o mal estão sempre dentro de mim. Tudo é minha escolha, tudo é escolha. Então o suicida não é um condenado, não é um sofredor e nem um sofrido. Pelo contrário, a colônia espiritual que acolhe os espíritos que foram pelo suicídio, quem cuida dela é Maria de Nazaré. Ela pediu a Jesus para cuidar. Vejam quanto amor existe na causa que muitas vezes nós não entendemos. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. E todos nós somos doentes, porque vivemos em desequilíbrio de comportamento, que são as nossas distonias, os nossos conflitos mentais. Quem de nós não tem essas alterações? Cada um tem um projeto e um tempo para executá-lo. Todos nós temos isso. Quando mergulhados num corpo cronobiológico, perdemos a noção de eternidade. Sim, porque vivemos numa vida que tem os seus limites de espaço, de tempo. Esse planeta nos concede meios que nos limitam nas nossas funções. São 5 sentidos naturais que o nosso corpo possui para que possamos conviver e nos relacionarmos um com o outro, que é a visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar. Por quê? Porque nós estamos limitados a um corpo cronobiológico. O que é um corpo cronobiológico? É um corpo que tem que atender um tempo. Quando a gente nasce, já começa a morrer, porque o nosso corpo entra em processo de decaimento, em função do próprio estágio que vivemos. Tudo está feito de maneira muito objetiva. Por isso que tem pessoas que vivem 10 anos, 5 anos, 15... Agora, abreviar ou antecipar esse tempo é a condição de cada um. Se a morte é uma penalidade ou um castigo, aonde fica o amor de Deus? Deus não escolhe para nós aquilo que Ele mandou que nós escolhêssemos. O destino de cada um está na vida de cada um. Deus apenas dirige com suas leis, que são leis inderrogáveis, leis imutáveis, por Ele ser soberanamente justo e bom. Ele está sempre no limite de tudo, mas as condições de cada um vai depender de cada um. A morte prematura é quando fazemos a colheita antes do tempo. Vejam que Ele não faz grandes alardes sobre isso. É você querer colher um fruto verde, e você vai esperar que ele amadureça. Você se antecipou diante de um fato que não poderia ter se antecipado. E vocês sabem que todas as vezes que nós nos antecipamos em determinadas situações, sofremos a consequência da antecipação. Por isso que a paciência é a maior de todas as virtudes para quem quer crescer interiormente. Sede paciente. Ele pediu muito isso, que é a ciência da paz. A morte prematura é quando fazemos a colheita antes do tempo. Queimar de forma irresponsável o fluido vital. É muito importante, como espírito encarnado, que você seja um completista. Disse lá o espírito André Luiz, lá em um livro Missionário da Luz, um espírito completista. O que é um espírito completista? É cumprir com o tempo que aqui ficou determinado para você viver. Então, é como estudante, ele tem um tempo para viver a escola. Ele só recebe seu certificado de conclusão quando ele cumprir com aquela carga horária e ser avaliado e passar nas eventuais provas. E o que é que uma escola faz com relação ao aluno? O pensamento dela é um só, manda ele embora. Nenhuma escola tem o objetivo de prender o aluno, mas ela só pode definitivamente mandá-lo embora quando ele tiver concluído todas as séries através das avaliações. A mesma coisa é a vida. Quando nós concluirmos todas as nossas tarefas aqui na Terra, não precisaremos mais voltar aqui como reencarnacionista na condição
que nós nos reencarnamos. Podemos vir aqui como missionários, como tantos vêm, mas não mais como alunos, sim como mestre, como professor. Porque todo professor quer ver o seu aluno crescer e até ser mais do que ele. Quem ensina sabe que isso é verdade. Quando encarnados, o nosso cérebro limita nossas condições, como eu falei, a nossa condição é de espírito imortal. O que eu achei interessante aqui, quando ele diz: somos filhos do dono do mundo e não sentimos ou não nos sentimos herdeiros dele. É verdade, né? Como não somos filhos únicos de Deus, temos muitas vezes inveja dos nossos irmãos, porque queremos ser o único herdeiro. Isso é o egoísmo. A gente nunca se sente bem, muitas vezes, quando vê o outro bem. Isso, consequentemente, é muito danoso para o processo evolutivo. Emmanuel diz uma coisa muito, como mensagem dele, como todas as mensagens dele são brilhantes e inteligentes. Ele diz aqui: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes dar o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. É a dor que uma mãe sente. Não adianta. Não tem quem possa mensurar a dor que uma mãe sente em perder seu filho. E ele diz aqui: e para continuar vivendo, é preciso juntar os pedaços. Isso é verdade. É uma dor que talvez a gente não tenha a menor ideia da sua intensidade, mas que despedaça. E quem passou por essa experiência sabe do que eu estou dizendo. E muitas vivem toda uma existência aqui, como ele diz, juntando os pedaços. Mas se está passando pela experiência que está passando, é porque é necessário. Na obra de Deus não existe acaso, tudo está na lei da sincronicidade, ou seja, tudo está ligado a tudo. Quem assistiu o filme As Mães de Chico deve ter visto a passagem de Célia Diniz, aquela mãe que perdeu seu filhinho com 3 anos de idade. E ela procurou Chico, porque ela fazia parte já do centro e do movimento, tanto ela como o esposo, o pai. E ela procurou Chico, lamentando, porque seu filho caiu da bicicleta que era conduzida pela babá. E naquele acidente a criança bateu com a cabeça e veio a falecer. E ela, muito triste, procurou Chico para pedir uma orientação. E Chico disse a ela: graças a Deus que foi com a babá. E ela estava exatamente revoltada, porque a babá foi irresponsável, segundo ela, em carregar a criança na garupa de uma bicicleta alta, quando ela deveria apenas transitar em bicicletas menores, feitas propriamente para a criança. E Chico disse: graças a Deus. Imagine se ela desencarnasse, se seu filho desencarnasse nas suas mãos. Além de você sentir a perda da sua presença, iria sentir a culpa. Essa criança, ela tinha que morrer, ela tinha já um aneurisma. De todas as maneiras, ela tinha uma previsão de tempo aqui na Terra. E Deus foi tão misericordioso que a missão, Ele colocou na mão de outro. E as pessoas muitas vezes falam sobre isso. Então, muitas vezes a gente não sabe entender, e não quer entender o porquê de determinadas ações da vida. Recentemente, uma mãe, dando um depoimento, revoltada, porque a filha foi para uma festa à noite, e ela não pôde ir pegar a filha de volta. E a filha veio com o namorado, e no caminho houve um acidente e ela morreu. E ela se sentiu culpada por não ter ido, e achava que se ela tivesse ido, a filha não morreria. E aí ela vai buscar uma orientação espiritual, e os espíritos dizem um caso muito semelhante com o de Célia Diniz.
De todo jeito ela estava com essa programação já elaborada. E como a gente disse no começo, a vida não é um acaso, a vida é uma causa. E foi melhor que fosse com ele do que com você. Porque além, mais uma vez dizendo, de você carregar o sentimento da perda, você ainda teria um sentimento ainda maior, que seria a culpa. Então a gente precisa entender uma bala perdida. O que é uma bala perdida? Perdida subjetivamente. Vocês acham que Deus não teria como desviar uma bala que consequentemente vai de encontro à cabeça de um inocente? Mas você não sabe que espírito é aquele que ali está. Porque morte, nós vimos, e perda são consequências de uma mentalidade ainda primitiva como a nossa. A vida continua. Talvez aquele caso, aquele fato, aquele momento fosse o melhor para aquele espírito que está vivendo o seu processo transitório aqui. E Jesus disse uma coisa muito interessante: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então o mal, ele não tem existência própria. Deus não criou o mal. Como eu disse no começo, é a ausência do bem. Mas não fazer o mal não significa fazer o bem. Você tem que fazer o mal e fazer o bem para que justifique o bem. Portanto, o mal é apenas a ausência, como ele disse, do bem que muitas vezes nós não praticamos. A doutrina espírita nos ensina a enxergar Deus principalmente nas nossas lágrimas. Porque tem pessoas que dizem que a doutrina espírita só fala em morte, em reencarnação. Olha o que ele diz aqui: a doutrina espírita nos ensina a enxergar Deus principalmente nas nossas lágrimas, porque tendo um entendimento de tudo isso que a gente teve aqui agora, nós com certeza teremos que mudar a nossa maneira de pensar sobre a vida. A tristeza, ela atinge o nosso sistema imunológico, destruindo nossas defesas. É nessa hora que Deus se faz mais presente em nossa vida. Veja que mensagem bonita que é dada pelos Espíritos, nos alertando para isso. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, sentimos uma ausência de Deus, talvez seja nesse momento em que Ele mais esteja dentro de nós. Tem aquele pensamento que diz: quando a noite está mais escura é porque o dia está começando a amanhecer. Não existe dor que nós não possamos suportar. Seria um Deus muito impiedoso se Ele nos legasse a um destino do qual nós não teríamos como nele traçar a nossa esperança e a nossa vontade de seguir adiante. Isso é a vida. O corpo machucado descansa nas mãos de Maria. Ela chora um pranto silencioso que atravessa o tempo e consola até hoje outras mães que veem seus filhos crescerem para um mundo impiedoso, para uma violência cruel. Essa mensagem de Maria, dando às mães esse voto de esperança, mostrando que os filhos não pertencem às mães, como muitas pensam. Quem não se lembra do profeta, quando aquela mãe perguntou: fale de nossos filhos, e ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são ânsias da vida por si. Vós o tiveste, mas ele não vos pertence. Seja o arco na mão do arqueiro maior, lança teu filho para o mundo. Olha a mensagem dela. E se você vai ter que conviver com você para sempre, se você vai ter que se aguentar para sempre, se você vai ser espectador de você mesmo, então procure se encantar com você para sempre. Então é importante essa revelação que a doutrina nos mostra de que não existe perda. O que a gente diz que perdeu era porque não nos pertencia. Aquilo que verdadeiramente nos pertence, que está registrado nas leis divinas, jamais nós iremos perder. A vida é mágica, mas nós não podemos viver de magias.
Quem nos criou sabe por que nos criou. Eu costumo sempre dizer, Deus é a direção, mas o sentido é de cada um. Você é que tem que escolher como vai seguir, porque o caminho já está traçado. Todos nós estamos condenados a sermos felizes, e felizes para sempre. Agora, a felicidade não é um projeto pronto. A felicidade é uma construção. E construir significa ter paciência. Construir significa suportar. Mas, sobretudo, amar. E nós estamos aqui construindo uma vida em nome desse amor. Muita paz para todos.